Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR, trazendo para você sempre informações, destaques, aquilo que é importante para o seu negócio. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, e nessa edição você confere informações em torno do que vem acontecendo com a primeira safra de milho no estado do Paraná. Primeira safra do ciclo 2017-2018 de milho atinge 4% de plantio. Você vai ver também que os Estados Unidos venderam 136 mil toneladas de soja para a China, informação confirmada nesta terça-feira por exportadores privados. Você tem ainda os destaques para as lavouras de café. Paraná já colheu 96% e 86% dessas lavouras estão em boas ou excelentes condições. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. E olha, os números da Expo Inter 2017 já foram fechados, números que são recordes, com 2 bilhões de reais em negócios e 400 mil visitantes. É o que você vai ver comigo agora na reportagem. A 40ª edição da maior feira agropecuária da América Latina encerrou com números positivos. Durante os 9 dias de Expo Inter, cerca de 400 mil pessoas circularam pelo Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A agricultura familiar apresentou o melhor resultado da história, um total de 2,85 milhões de reais em vendas, um aumento de 40% em relação ao ano de 2016. No setor de máquinas e implementos agrícolas, as vendas chegaram a 1,923 bilhões de reais. O setor de veículos também surpreendeu. Foram vendidas 1.000 unidades, o que representa 98 milhões de reais. O valor comercializado de animais chegou a 10,6 milhões de reais. No artesanato, houve um acréscimo de 7% nas vendas em comparação ao ano passado. Os números foram apresentados pelo governador José Ivo Sartori, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, e os representantes das entidades parceiras em coletiva na Central de Imprensa no Parque Assis Brasil. Essa 40ª exposição, ou Expo Inter, ela também vive um momento de travessia muito grande no nosso país e no nosso estado. E eu posso dizer que todos esses eventos, entre show, espetáculo, canto, valorização dos artistas do Rio Grande do Sul, dos cantores, intérpretes e tudo mais, mas também os debates, as discussões, as visitas. Olha, nós tivemos muitos ministros e nós devemos ter tido aqui perto de 20 países representados aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos só da área da agricultura quase 20 estados brasileiros aqui representados. E o exemplo da Expo Inter é para isso. Quem olha para frente e enxerga o horizonte faz as coisas de outra forma. E o Agricultura BR segue agora falando a respeito de soja e também de vendas avulsas confirmadas por exportadores privados ao Departamento de Agricultura norte-americano. Nesta terça-feira, depois do final de semana prolongado por conta do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, foi confirmado por esses agentes do mercado vendas de 136 mil toneladas de soja para a China, com entrega na temporada 2017-2018. Veja comigo agora como é que vem esses dados. Temos aqui a confirmação, 136 mil toneladas, a temporada é a 17-18, a China mais uma vez é o destino. E olha, a questão da China ser o destino é algo
que é sempre muito importante de nós lembrarmos e sempre trazer aqui no programa. Por quê? Porque é a China que tem garantido essas elevações, essas situações de demanda muito aquecida. A demanda por soja no mundo é extremamente aquecida e o motivo chama-se China. Aliás, essa é a grande questão desta semana, depois desse final de semana prolongado nos Estados Unidos, com feriado na segunda-feira, a questão da demanda é o que tem colocado números mais positivos no mercado, que reabriu depois de 3 dias sem operação em alta. Vamos ver como é que vem soja em Chicago. Trazemos soja em Chicago aqui em elevação nesta terça-feira. Posição de setembro vem negociada a $9,50 o bushel, com alta de 0,84%. Novembro, $9,60 o bushel, a elevação é de 1,10%. Janeiro de 2018, $9,69 mais 75 bushel, com alta de 1,09%. Portanto, altas registradas para a soja em Chicago nesta retomada de mercado depois de 3 dias sem operação. O Agricultura BR agora fala a respeito de como que está a questão climática. Olha só, um dos fatores que são importantes é que toda segunda-feira, tradicionalmente, tem a apresentação de dados de acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos. Como a segunda-feira foi feriado, ele passa para esta terça. Então, depois do fechamento do mercado nos Estados Unidos hoje, nós teremos a apresentação desses dados. E esses dados, eles têm muito a ver com a expectativa de precipitações chuvosas e como que vem o desenvolvimento da lavoura norte-americana, principalmente de soja e milho, até o último domingo. E este é o assunto da Juliana Rezende, que fala como é que está o clima nessas áreas de produção norte-americanas no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. As condições climáticas nos Estados Unidos ainda seguem favoráveis para principalmente as culturas de grãos, como a soja e também o milho. As instabilidades ainda devem causar chuvas ao longo das próximas semanas, principalmente nos próximos 5 dias. Alguma chuva ainda deve persistir na principal área produtora de grão, mas não é uma chuva muito expressiva. É uma chuva que ainda deve garantir boas condições de umidade do solo. As chuvas mais expressivas ficam concentradas principalmente na costa leste do país. Isso ocorre pelo menos até o dia 10 de setembro. Já durante a próxima semana, as instabilidades agora seguem perdendo força no meio oeste americano e ganham intensidade principalmente na costa leste da região. Inclusive há riscos para temporais com chuvas com alto volume de água. Durante o terceiro período é que as chuvas voltam a se espalhar um pouco mais para o meio oeste americano. As pancadas ainda não devem ganhar intensidade. O volume é baixo, não passa de 5 milímetros. Isso ocorre até o dia 20 de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades ocorrem de forma bastante regular, principalmente nas áreas produtoras de grãos americana, e isso ainda deve garantir boas condições, principalmente da umidade do solo. E para as áreas que já começaram a colheita, agora essas chuvas fracas não devem atrapalhar o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Se o fator de clima para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas é importante para o cenário da soja e também do milho, as questões ligadas à demanda, aliás, é a demanda que tem conseguido colocar uma situação um pouco mais favorável para os preços internacionais, em especial negociado com a soja em Chicago, temos a China como seu principal ator. Esse é um assunto recorrente no Agricultura BR, porque China realmente é o grande termômetro do mundo quando se fala de soja. Tem comprado, feito grandes aquisições. Por quê? China, por exemplo, nessa temporada 2017-2018, tem uma expectativa, de acordo com o relatório de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano, apresentado em agosto, mas tem uma expectativa de consumo acima de 108 milhões de toneladas, e esse fator é extremamente importante para o mercado, porque as compras chinesas não param de crescer. Veja comigo aqui, nós temos aqui os dados relacionados à soja na China, que chega a uma grande produção para a China produzindo 14 milhões de toneladas na temporada 2017-2018, com importações totais de 94 milhões de toneladas,
para conseguir garantir o consumo de 108 milhões e 100 mil toneladas previstos para a temporada 2017-2018. Realmente é um grande consumo, é uma forte importação, com estoque de 18 milhões e 940 mil toneladas, que dá algo em torno, falando de dias garantidos de consumo, pouco acima de 30 dias. Então, esses dados são muito relevantes em relação a por que a China faz tantas aquisições. China que está muito atuante nas compras, está aproveitando sim a situação dos valores de soja abaixo dessa marca de 10 dólares por bushel e feito as suas compras. Vamos aos números agora, trazendo mais números sobre China, aqui lembrando o pessoal em casa o que vem acontecendo nos últimos meses. Os dados são atualizados até agosto, porque setembro teremos a apresentação do relatório de oferta e demanda no dia 12. 12 de setembro temos a apresentação dos novos dados, novo relatório que pode mudar mercado, viu? Há uma expectativa de mudança, principalmente em relação aos números americanos. Olha só, coluna verde, as cores verdes são referentes à temporada 16-17. Em junho, era esperado que os chineses importassem 89 milhões de toneladas. Em julho, sobe para 91 milhões. Agosto, mantém 91 milhões de toneladas. Em junho, para a temporada 2017-2018, observem as colunas na cor vermelha. A previsão era de uma importação de 93 milhões de toneladas para a temporada 17-18. Em julho sobe para 94 milhões, em agosto é mantido esse número. Para se ter uma ideia aí, somente entre as expectativas de importação da temporada 16-17, já finalizada, né, em 91 milhões de toneladas, para as atuais da temporada 17-18, sobe 3 milhões de toneladas a situação ou a necessidade de importação de soja pelos chineses, chegando agora, na temporada nova, a 94 milhões de toneladas. Mais números aqui na Agricultura BR, você tem aqui comigo os estoques da China. Esses estoques da China encerram a temporada 16-17 com 19 milhões 190 mil toneladas, de acordo com o Departamento Norte-Americano. Para a temporada 17-18, a cor amarela, você observa que os estoques estão mais baixos, né? Os estoques de passagem da China mais baixos, então os chineses devem aproveitar essa situação de preço, não só para garantir o consumo, mas também para elevar esses estoques. Esses estoques aqui, como eu disse, garantem pouco mais de 30 dias. Em junho, na cor amarela, junho, para a temporada 17-18, previsão de 17 milhões 410 mil toneladas. Julho, 18 milhões 210 mil toneladas de soja. Agosto de 2017-2018, safra com 18 milhões 940 mil toneladas, ainda abaixo daquilo que deve ser confirmado como estoque de passagem da China em relação à soja na temporada 16-17. Os estoques de passagem são importantes porque trazem a garantia de consumo para qualquer país. Vamos trazer aqui os últimos números. Esses últimos números foram divulgados por uma consultoria norte-americana nesta última sexta-feira e mostram como é que a China tem comprado muita soja, como os embarques chineses têm sido cada vez mais elevados e os compromissos que eles têm fechado são cada vez maiores. Nós trazíamos esse gráfico nesta última segunda-feira, mas aqui eu ressalto para o telespectador do Agricultura BR, do canal do Boi, que entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, os chineses fizeram aquisições de 18 até 22 cargueiros nas Américas, aonde? Brasil, Argentina e Estados Unidos. Média de cargueiro aí de 65 mil toneladas traz um significado muito importante. Traz um significado que os chineses compraram somente na última semana 1.430.000 toneladas. Pode ter chegado a esse número as compras em apenas uma semana por parte da China, mostrando como eles estão extremamente ativos em relação à aquisição da soja. Já que eu falei de soja, veja conosco agora como é que estão as cotações de mercado. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras.
Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Por aqui a Agricultura BR segue agora, vamos viajar até o Nordeste do país. Nordeste que cada vez mais descobre fronteiras agrícolas, novas situações para cultivos de culturas, né? As culturas principalmente da soja e do milho. Você vai conhecer agora um campo experimental da Embrapa, localizado no estado da Bahia, que o engenheiro agrônomo Gleito Medeiros nos apresenta agora no quadro Somos Todos Produtores. Do canal do Boi, sou Gleito Medeiros, estou aqui em Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, nesse campo experimental aqui da Embrapa, que a gente vê que cada vez mais tem melhores e melhores variedades adaptadas aqui à nossa região. E como vocês podem ver, existe aqui vários trabalhos já feitos com excelentes produtividades aqui para a nossa região. Você pode olhar que é uma soja que tem um excelente porte, é uma soja que não teve problemas ainda de acamamento, com um perfeito porte ideal para a colheita e trabalhando-se para que melhore cada dia que passa mais a nossa produção aqui de soja na região do Cealba, aqui no estado de Sergipe, de Alagoas e na Bahia. Então, pesquisa junto com assistência técnica qualificada, dessa forma que fazemos mais cada dia que passa, uma região mais produtora e promissora na cultura de soja do nosso país. É a nossa nova fronteira agrícola, a Cealba. Vamos em frente. O Gleito Medeiros está no estado de Sergipe, nesse campo experimental da Embrapa, mas ele está sempre ali circulando entre Alagoas, Bahia e Sergipe, trazendo informações aqui no Agricultura BR. Nosso grande abraço ao Gleito Medeiros e todo o povo aí do Cealba, principalmente, mas região Nordeste, que tem conhecido essa tecnologia. A Embrapa tem investido muito em pesquisa e essa pesquisa está chegando extremamente rápido ao produtor rural por conta do trabalho de agrônomos, de profissionais como Gleito Medeiros e também aqui ajudado pelo canal do Boi também, que mostra essa cultura para os telespectadores na região. Por aqui a Agricultura BR segue falando de soja, agora vamos falar sobre preço, falar sobre os valores praticados nos portos do país. Há uma certa estabilidade nos valores praticados por conta do que vem acontecendo, ou seja no cenário da soja em Chicago, seja também com esses recuos que tem para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Você confere comigo agora como é que estão os negócios nos últimos 15 dias para a soja nos dois portos, falando do Porto de Santos e também Porto de Paranaguá. Começando por Paranaguá, você viu uma linha reta a R$ 70,00 por saca de 60 quilos, portanto, sem nenhuma alteração nesses 15 dias. Agora vamos mostrar Santos. Santos tem alguma alteração, mas também vem bem estável, trazendo aqui os dados para 15 dias. Ligeira queda de 0,7%. No dia 21 de agosto eram R$ 69,50 a saca. No dia 25, R$ 69,50. No dia 28 de agosto caiu para R$ 69,00 a saca e vem mantendo esses valores até esse dia 5 de setembro, a R$ 69,00 a saca de 60 quilos da soja praticada no Porto de Santos. A gente continua falando a respeito de mercado, agora falando um pouco a respeito do dólar comercial. Você via a soja em Chicago hoje com valores em elevação, uma alta, uma retomada, baseada principalmente por conta de demanda. A demanda é forte sobre soja no mundo todo. E o dólar comercial aqui no Brasil tem fatores internos que estão influenciando os negócios. Um deles está ligado, mais uma vez, ao governo brasileiro, porque com a situação da delação dos irmãos Batista, da JBS, que pode deixar de ser considerada, a expressão é essa mesmo, deixar de ser considerada, e eles perderem o acordo que fizeram, isso fez com que a situação de acusação contra Michel Temer, por parte da Procuradoria-Geral da União, perdesse força. E o mercado entende isso como uma situação positiva e hoje o dólar se aproximava mais uma vez de R$ 3,10. Vamos ver como é que vem a moeda norte-americana agora. Agora a moeda vem com queda de 0,47%, negócios a R$ 3,12 mais 3 para o dólar no Brasil.
A Agricultura BR destaca agora o que vai acontecendo com a safra de milho lá no estado do Paraná. E eu já estou falando da safra 2017-2018, primeira safra de milho no estado do Paraná, que atinge o plantio de 4% da área destinada ao cultivo. É importante lembrar que no estado do Paraná uma forte redução em relação a essa área, ela cai pouco mais de 20%, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Ela cai e essas áreas migram para as áreas de soja que podem ser cultivadas a partir do vazio sanitário no dia 15 de setembro. Mas a primeira safra de milho, ainda que não tenha totalmente conclusa a colheita da segunda safra de milho da safra 16-17, a primeira safra 17-18 já começou a ser cultivada. Vamos aos números então? Primeira safra de milho no estado do Paraná, safra 2017-2018, as condições dela tem 92% em boas condições, 8% em condições médias. Assim vem a situação para a primeira safra de milho no estado do Paraná. Olha, há exatamente uma semana, o DERAL divulgava os seus dados, a sua expectativa em relação ao que deve acontecer nessa primeira safra de milho no estado. A primeira expectativa é que haja uma situação de redução realmente muito forte, são 33%, melhor dizendo, 33% de queda em relação à área ocupada com a primeira safra de milho temporada 16-17, com a primeira safra de milho 17-18 no estado do Paraná. Cai 33% e recua também a produção em 37%, de acordo com os primeiros números do DERAL apresentados para o Paraná. Vamos ver esses dados então? Vendo os dados na tela, fica mais simples para a gente ver. O pessoal trouxe aqui da germinação para nós. Essa aqui é a germinação da primeira safra de milho. 88% está nessa fase, 12% em desenvolvimento vegetativo. E agora sim a gente fala a respeito dessa primeira safra. Essa safra de milho no estado do Paraná, mostrando uma situação na qual há essa redução, 33% de redução de área, 37% em relação àquilo que deve ser produzido. Em resumo, a primeira safra de milho no Brasil deve ter uma queda muito forte. O Paraná já mostra esses números. Agora mostrando aqui o próximo gráfico, esse próximo gráfico aqui traz esse destaque, ocupação em áreas aqui em relação ao que deve acontecer no Paraná, começando pela produção. Produção com queda de 37% no estado, vindo aqui a 16-17, produziu em primeira safra 4.930.000 toneladas, a 17-18 deve produzir 3.110.000 toneladas, aí uma queda de 37% sobre a produção de primeira safra no estado do Paraná. A queda, como eu já havia dito, é de 33% para a área, uma área que migra para as áreas de soja assim que nós tivermos a liberação do cultivo. Então, aqui a área de produção na 16-17, 513.620 hectares, cai na 17-18 para 344.520 hectares. O que não cai muito, apesar de haver uma coerência, né, uma conversão em relação a quem fala sobre clima, que o clima na temporada 17-18 não será tão satisfatório, tão interessante assim como foi na 16-17. Mas o que não cai muito é a produtividade. A produtividade da primeira safra de milho no Paraná cai apenas 6%, de acordo com o DERAL. Revisando esses dados, você vê que a 16-17 teve uma produtividade de 160 sacas,05 por hectare, a 17-18 cai 10 bolsas, né? Mas mesmo assim não cai tanto assim, 150,71 sacas por hectare, queda de 6%, portanto, na produtividade do milho de primeira safra, sempre considerando aqui, quando fala da 17-18, é a primeira safra de milho no estado do Paraná, que já tem aí 4% dela cultivadas, de acordo com os dados apresentados nesta terça-feira pelo DERAL. E olha, eu falava pouco a respeito do plantio da primeira safra de milho no Paraná, atingindo 4%. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a segunda safra de milho da temporada 16-17. Essa com 94% da área já colhida. Daqui a pouco no Agricultura BR.
E se a primeira safra de milho da temporada 2017-2018 no Paraná já atingiu 4% da área cultivada, a colheita da segunda safra 2016-2017 de milho atinge 94% já retirada dos campos. Uma safra recorde no estado do Paraná, essa 16-17 em segunda safra. Vamos saber então como é que está o estado dessas lavouras, é o que você acompanha comigo, com 94% da área colhida, segunda safra no Paraná, 16-17, sempre importante lembrar esses dados, refere-se aqui à segunda safra, 86% estão em boas condições, 10% em condições médias, apenas 4% em condições ruins, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, ligado à Secretaria de Agricultura. E olha, esse mês de setembro já está sendo marcado pelas expectativas dele, com chuvas irregulares na maior parte do país que é produtor. E isso pode afetar o planejamento de muitos produtores em relação ao início do cultivo, principalmente da soja. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Alguns produtores de milho do Rio Grande do Sul já começaram as atividades de plantio. Ao longo dos últimos períodos, os episódios de chuva no sul do país garantiram bons índices de umidade do solo em grande parte dos 3 estados. E principalmente no Rio Grande do Sul, que inclusive acabou causando encharcamento do solo nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. No decorrer dos próximos 5 dias, é justamente do oeste ao sul gaúcho, onde algumas instabilidades podem ocorrer por conta da passagem de uma frente fria que acaba se afastando em direção ao oceano. O tempo seco ainda deve persistir em grande parte do centro-sul do país até o dia 10 de setembro. É durante a próxima semana que as instabilidades na região sul ganham força e acabam avançando. Alcançam também áreas do sul e do oeste do Mato Grosso do Sul e também das áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Mas é na região sul onde as instabilidades seguem ganhando força. O acumulado de chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode passar de 30 milímetros. Agora, essas instabilidades ainda não alcançam áreas como Mato Grosso, Goiás e também as áreas mais ao norte de Minas Gerais. É somente durante a próxima terceira semana que as instabilidades conseguem avançar um pouco mais entre a região centro-oeste e também o sudeste. As chuvas agora se espalham um pouco mais entre Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e toda a faixa leste do sudeste. Mas é na região sul que as chuvas seguem frequentes e fortes. O acumulado de chuva agora entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pode passar de 70 milímetros. É uma chuva agora com potencial para garantir até o encharcamento do solo. Então, durante as próximas semanas, até o dia 20 de setembro, as chuvas seguem ganhando força, principalmente na região sul. E as condições climáticas, assim como as condições hídricas do solo, ainda seguem favoráveis para esse início do plantio do milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. É hora de falarmos de indicadores de milhos. Vamos ver como que anda sendo o preço cotado nos portos do país. Começamos pelo Porto de Santos, que teve a sua variação positiva no acumulado de 15 dias. No dia 21 de agosto, o preço da saca de milho de 60 quilos estava sendo cotada a R$ 28,00. No dia 24, houve uma pequena alta de 50 centavos, sendo cotada a R$ 28,50. Esse valor permaneceu até no dia 29 de agosto. Já no dia 1º, houve mais um acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 29,00. E no dia 4 também não houve nenhuma alteração, sendo cotado a R$ 29,00, tendo a sua variação positiva de 3,57% no acumulado de 15 dias. Vamos ver no Porto de Paranaguá? No Porto de Paranaguá também a sua variação estava sendo positiva. No dia 21, estava sendo cotada a R$ 27,00. Já no dia 25, R$ 28,00. Esse valor permaneceu até no dia 28 de agosto. Já no dia 30, houve uma leve queda, sendo cotada a R$ 27,50. E no dia 4 de setembro, o preço da saca de milho de 60 quilos estava sendo cotada a R$ 28,00, tendo a sua variação positiva de 3,70% no acumulado de 15 dias.
E você confere conosco agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de São Paulo. Temos aqui Mercado Futuro Nacional, mostrando que a posição de setembro tem 2.660 contratos negociados a R$ 28,05 por saca de 60 quilos, elevação de 1,74%. Posição de novembro, 1.440 contratos negociados a R$ 29,40 a saca, alta de 1,91%. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de São Paulo. Olha, por falar em milho, destaque hoje também para vendas avulsas nos Estados Unidos. Exportadores privados informaram comercialização de milho para o México ao Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver que anunciado foi esse. Está aqui, ó, destino México, volume de 143.650 toneladas. Evidentemente é na safra nova, campanha 2017-2018. Vem a situação aí de novas vendas para o milho. Milho que vinha numa situação um pouco mais complicada nos últimos pregões. Vamos saber como é que vem o milho negociado em Chicago depois de um final de semana prolongado, com feriado nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Hoje temos recuperação motivada por demanda, posição de setembro com alta de 0,80%, $3,42 o bushel. Dezembro, $3,58 o bushel, com alta de 0,91%. Março de 2018, $3,71 por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Lembrando que o furacão Harvey ainda traz efeitos. Esses efeitos podem ser até positivos para o biocombustível nos Estados Unidos, uma vez que os combustíveis com base de petróleo sobem para os norte-americanos, subiram na Bolsa de Nova York, refletem aqui no Brasil. São duas altas consecutivas, 2 semanas no qual a Petrobras autoriza aqui no Brasil ter alta para os preços de combustível, óleo diesel e gasolina, principalmente por conta dos efeitos do Harvey. A Expo Inter encerrou nesse último final de semana e foi palco de uma série de apresentações de equipamentos que são muito importantes para a agricultura. Você vai conhecer alguns deles agora na reportagem de Paulo Andrei. Que a Expo Inter é um local onde as marcas trazem suas novidades, todo mundo já sabe. Mas esse ano a KF mostrou a que veio trazendo 3 lançamentos. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o Cristiano Bigger, ele que é gerente comercial da KF. Então, Cristiano, quais são essas novidades e como é trabalhar elas dentro da Expo Inter? É sempre uma grande satisfação a gente estar com um elo, com um pé dentro da Expo Inter e trazer as novidades para os nossos amigos produtores que desejam fazer mais com menos. A KF constantemente vem aprimorando e pegando as ideias dos produtores rurais e transformando elas em produto, como é o caso desse ano. Esse ano a KF está trabalhando 3 lançamentos, é uma semeadora específica para arroz, uma TG Evolution, onde a gente agregou a tecnologia com a necessidade que o produtor tem de obter uma plantabilidade do arroz em perfeitas condições. Então a gente trabalhou desde plantografia de linhas, desde plantabilidade sob sulco, sob as taipas, porque o produtor possa ter maior benefício, maior ganho na produção, no plantio também. Investimos na questão de pulverização de 3 pontos. Então, para a pequena agricultura, agricultura de médio porte, então a gente agregou algumas tecnologias específicas nos pulverizadores de bar de 3 pontos e trabalhamos uma plantadora de grãos grossos articulada também, era algo que o mercado já vinha exigindo isso da nossa empresa e a gente conseguiu fazer o lançamento esse ano aqui na feira. Fico muito feliz por isso e a gente está conseguindo conquistar um espaço muito importante, conseguindo fazer a diferença para o nosso amigo produtor, para dentro da porteira. Porque a tecnologia se faz com tripés. Existem pessoas que apostam na tecnologia e por detrás disso existe um trabalho muito sério de pesquisa, de envolvimento, de amor, de dedicação e principalmente de muito trabalho. E aí vocês podem ver o que surge, né? São esses lançamentos maravilhosos que realmente estão fazendo e estão dando também o que falar nessa feira. Ok, Cristiano, muito obrigado. Paulo Andrei para o Sistema Brasileiro do Agronegócio.
Expo Inter encerrou nesse último final de semana, mas ainda há algumas reportagens com tecnologias como essas que foram apresentadas e que realmente mostram, né, que o setor inteiro é muito empolgado com a agricultura, seja quem está no campo, seja quem está desenvolvendo as tecnologias, desenvolvendo aquilo que é importante para que os resultados no campo sejam cada vez maiores. Por falar em resultados cada vez maiores, o estado do Paraná deu início ao plantio da primeira safra de feijão da temporada 2017-2018. Essa primeira safra, ela já atinge 6% da área cultivada. Vamos saber então como é que vem os dados. De acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná, 98% dessas áreas de feijão de primeira safra da temporada 17-18, 98% em boas condições, 2% em condições médias. Assim vem a situação para o feijão de primeira safra no Paraná. Vamos saber como é que vem agora as questões ligadas às fases de desenvolvimento. Ainda está bem cedo, são 6% da área cultivada, mas nós já temos esses dados. Observe aqui que 12% vem em desenvolvimento vegetativo, 88%, é claro, a maior parte absoluta, vem em fase de germinação, de acordo com o DERAL. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que a Colômbia tem elevado a sua produção de café nesse ano de 2017. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Eu quero aproveitar para convidar você, nosso telespectador, a participar do programa. Você pode mandar sua solicitação, foto, vídeo, aquilo que você quer ver no programa também, para as nossas mídias sociais, no Facebook, no Twitter ou ainda envie sua mensagem no nosso número de WhatsApp. O número é 67996562266. 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E para continuar investindo e trabalhando, fazendo essa produção brasileira crescer sempre, o agricultor precisa de um parceiro. E é sobre este assunto que o Adriano Edival participa do programa conosco. Ser produtor rural não é para qualquer um. É para quem tem força de vontade, muita organização, comprometimento e, é claro, não tem medo do trabalho. É ser responsável pelo maquinário, pelo plantio, pela colheita e ainda ter tempo para administrar a fazenda. A Caixa reconhece que não é nada fácil, por isso oferece o crédito de custeio para você pagar os insumos que a sua produção precisa. E sabe o melhor de tudo? Com taxas de até 8,5% ao ano. Gostou? Então é só procurar um gerente Caixa e conhecer todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. Tá certo, Adriano, recado dado aí ao produtor rural brasileiro. E por aqui eu falo a respeito desse tempo mais quente e seco sobre o centro-oeste do país, que se por um lado acaba tirando a disponibilidade hídrica do solo, por outro, traz uma facilidade maior para os produtores rurais que ainda estão exercendo colheita. É o que nos mostra agora a Juliana Rezende, que nos fala também como é que fica a situação de previsão do tempo para os próximos períodos. A atuação de um bloqueio atmosférico no centro do país acaba garantindo tempo firme e dias ensolarados. Com essas condições e sem chuva, a umidade do solo ainda segue declinando com mais intensidade entre o sudeste e também a região centro-oeste. Nessas áreas, esse tempo mais seco acaba garantindo tanto o declínio dos índices de umidade do solo, como acaba favorecendo o andamento das atividades no campo, como é o caso da colheita da cana-de-açúcar. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco persiste em grande parte do centro-oeste e também do sudeste, pelo menos até o dia 10 de setembro. É durante a próxima semana que novas áreas de instabilidade conseguem avançar, mas acabam alcançando somente o Mato Grosso do Sul e as áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Então não é uma chuva abrangente ainda. É somente durante a terceira semana que as chuvas se espalham um pouco mais entre o centro-oeste e também o sudeste, principalmente entre o Mato Grosso do Sul, todo o estado de São Paulo e toda a faixa leste da região sudeste. Não é uma chuva muito expressiva, mas mesmo assim essas
pancadas de chuva ocorrendo de forma mais fraca ainda seguem beneficiando para garantir tanto o aumento da umidade relativa do ar e também garantir um pequeno aumento nos índices de umidade do solo. E essas chuvas, mesmo ocorrendo de forma mais fraca, não prejudicam o andamento das atividades de colheita e também moagem da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E de acordo com a Federação Nacional dos Cafeeiros da Colômbia, o país produziu no mês de agosto 1.200.000 sacas de café, um número 9% maior do que o mesmo período do ano passado. Confira conosco então essa estimativa desse organismo colombiano. Colômbia, que é um grande destaque na produção de café arábica por conta da qualidade, evidente que tem uma qualidade, mas principalmente do marketing que existe sobre o café colombiano. 2016 teve nesse período 1 milhão de sacas sendo produzidas, 2017 chega a 1.200.000 sacas, de acordo com os números da Federação Nacional dos Cafeeiros. Aí, considerando o acumulado do ano, aí o acumulado do ano é de janeiro até agosto, tanto de 2016 quanto de 2017. Tem uma alta de 2% sobre o mesmo período do ano passado. Vamos aos números então. A Colômbia sobe de leve aqui a sua produção de café. Em 2016, entre janeiro e agosto, foram produzidas 8.800.000 sacas. 2017 vai fechando, de janeiro a agosto, a 8.970.000 sacas de café. Do total dessa situação aqui de produção, esses 8.970.000 sacas de café, uma boa parte, mas olha, absolutamente a maior parte do café colombiano foi para exportação. Chega aí a cerca de 8.300.000 sacas, um número bastante alto. Veja aqui conosco aqui como é que está essa situação. Olha só, em 2016, de janeiro a agosto, 7.800.000 sacas produzidas de café na Colômbia. 2017, 8.300.000 sacas, para um número que fica aí na casa de 9 milhões de sacas, o que mostra que os colombianos ficaram ali dentro do país mesmo, sem considerar evidentemente os estoques de passagem, com apenas 700.000 sacas para o consumo interno, mostrando a grande capacidade e competitividade que os colombianos têm no mercado internacional de cafés. Já que eu falo do cenário internacional de café e Colômbia produz basicamente café arábica, vamos saber como é que vem os negócios com café arábica em Nova York, depois dessa retomada de um final de semana prolongado nos Estados Unidos. É uma referência importante para os negócios com café no Brasil, que vinham travados na última semana. Posição de dezembro sobe agora 1,12%, vem a $1,30 mais 50 por libra-peso. Vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio. Daqui a pouco a gente mostra como é que está o café arábica, está desatualizado a tela. Lembrei agora que nós tínhamos esses valores negociados pela manhã. O pessoal vai tentar fazer essa atualização em relação ao café arábica negociado em Nova York, ressaltando que nós tivemos uma forte pressão negativa com os negócios de café em Nova York na última semana. Isso se refletiu diretamente aqui no Brasil, que é o maior produtor e exportador de café arábica, que teve negócios totalmente travados no último período. Bom, por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de café, agora falando a respeito dos números para a safra de café no estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural do estado, ligado à Secretaria de Agricultura, ele trouxe números importantes para a safra paranaense, tanto a 16-17 quanto já o plantio da 17-18 das culturas que já deram início. Vamos aos números então para o café. Café está em processo de término para colheita. Café no estado do Paraná atinge a colheita de 96% da área, então já está bem próximo de terminar a colheita do café no Paraná. 96% da safra paranaense de café já foi colhida e ela vem nessa condição aqui. 86% em boas condições, 13% em médias condições e 1% em condições ruins, de acordo com o DERAL, mostrando aqui o desenvolvimento das áreas de produção de café.
E o Agricultura BR destaca agora mais informações e tecnologias que foram apresentadas durante a Expo Inter 2017, que encerrou nesse último final de semana. Paulo Andrei nos traz outras novidades. Buscando uma maior inserção do público gaúcho, a Biogênesis Bagô traz diferenciais para a Expo Inter 2017. E para falar melhor sobre o assunto, eu converso com o Carlos Eduardo Godoy, ele que é gerente de marketing da empresa. Então, Carlos, quais os diferenciais e o que vocês trazem para a Expo Inter 2017? Primeiramente, é um prazer estar participando da Expo Inter 2017. A Biogênesis Bagô aqui agora com o segundo ano, com uma casa construída dentro do Parque Assis Brasil. A Biogênesis esse ano vem com um movimento muito forte, que é o Fronteiras da América, né, que é um movimento que busca aproximação cada vez maior com o pecuarista brasileiro. Um movimento que surgiu na Argentina há mais ou menos 3 anos atrás, fazendo com que uma empresa de saúde animal, né, busque aí atingir e auxiliar o produtor a atingir as famosas fronteiras produtivas, né, onde o pecuarista cada vez mais estuda, trabalha em busca de atingir índices de produtividade desejáveis. Aqui no Brasil a gente começou esse processo em 2017, rodando todo o Brasil, falando, conversando com o pecuarista brasileiro em prol de que a gente possa cada vez mais produzir uma carne de qualidade. Além de tudo isso, a Biogênesis Bagô também busca aí cada vez mais uma ampliação, né, dentro do mercado brasileiro. Esse mês nós estamos anunciando um aporte aí, investimento de praticamente 30 milhões de reais em equipe, em ferramentas de trabalho, em programas de relacionamento, fora um montante aí de quase 27 milhões de dólares que vão ser investidos no Parque Fabril, né? O Parque Fabril que praticamente vai ter a sua demanda toda focada no mercado brasileiro, em vista do potencial que nós temos aqui no nosso país. A Biogênesis Bagô, mais uma vez, está apostando no Brasil. A Biogênesis Bagô está apostando no produtor brasileiro, no sentido de continuar oferecendo produtos de qualidade, e não somente produtos, sino também serviços, oferecendo soluções no sentido de ajudar ao produtor, a cadeia produtiva brasileira, o elo do canal veterinário a buscar suas fronteiras produtivas. Nós entendemos como Biogênesis Bagô, para continuar ocupando as primeiras posições dentro do segmento da produção de proteína animal. Não esqueçamos que o Brasil está na América Latina, está dentro dos mercados emergentes na produção de proteína para o futuro. Nós entendemos que o Brasil e o produtor brasileiro vai precisar, dentro dos pilares básicos da produção, genética, a parte de nutrição, está a sanidade. Então, programas de sanidade, produtos de qualidade, programas como as fronteiras produtivas, a ajudar ao Brasil em busca dessa liderança do mercado da produção de proteína animal. Então, são os motivos que estão levando a Biogênesis Bagô a apostar fortemente no mercado do Brasil. E Esteio, como não podia deixar de ser, é a maior feira exposição da América Latina, ha sido e será. Okay? E sempre foi utilizado para fazer os grandes comunicados na indústria veterinária do Brasil. Novos produtos, novas empresas, fusões, aquisições e investimentos. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações a respeito do trigo no estado do Paraná e mais destaques a respeito do mercado da soja depois do intervalo. E o assunto no Agricultura BR agora é o trigo no estado do Paraná, que atingiu 15% de colheita, de acordo com o DERAL da Secretaria de Agricultura do Paraná. Vamos ver então como é que estão os números para essa situação de colheita, 15% colhido, e vem assim as lavouras paranaenses, 49% em boas condições, 33% vêm sendo mensurados com condições médias e 18% em condições ruins, de acordo com o último boletim do DERAL. Em relação a essa situação das lavouras, o DERAL vai apontando isso já com um bom andamento de colheita, no caso, a 15%. Ainda tem as questões ligadas às fases de desenvolvimento da lavoura de trigo no estado do Paraná, que nós mostramos agora, mostrando aqui essas lavouras, já que uma vez já teve uma área já colhida, 48% estariam prontas para a colheita, portanto em maturação, 27% em frutificação e 16% em fase de floração, de acordo com os números apresentados, o relatório apresentado pelo DERAL em torno da sua produção de trigo.
O Agricultura BR agora fala a respeito do trigo, só que no cenário internacional. É o que a Agricultura BR destaca agora. Trigo em Chicago, que vem acompanhando, vinha acompanhando uma situação de queda um pouco mais expressiva para os negócios na Bolsa. E hoje tinha acompanhado um pouco, se aproveitando um pouco das altas registradas, tanto para o complexo soja, quanto também para o milho negociado nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vem o trigo agora. O trigo vem ganhando, era evidente que isso viria a acontecer, vem acumulando essa alta, acompanhando as demais commodities negociadas em Chicago. Posição de setembro, nesse momento, vem na maior alta do dia, com uma elevação de 3,09% a 4 dólares, 33 centes mais 50 o bushel. Posição de dezembro, elevação de 1,52%, agora 1,42% a 4 dólares 45 centes o bushel. Março de 2018, posição negociada a 4 dólares 66 centes o bushel, alta de 1,30%. E maio do próximo ano, posição negociada a 4 dólares 78 centes mais 50, a alta é de 1,16%. E olha, as exportações de suco de laranja não congelado, que é feito pela indústria brasileira, exportado durante o mês de agosto, ganhou um forte volume nesse último mês. É o que nos mostra o relatório da Secretaria de Comércio Exterior, que traz algumas interpretações. Entre elas, é que com o valor da tonelada do suco de laranja não congelado caindo, principalmente a partir da segunda semana do mês de agosto, houve um volume muito mais intenso de embarques durante o último mês. Vamos aos números então, começando pelo volume embarcado, mostrando aqui a situação da exportação de suco de laranja não congelado, portanto sem ter congelado. Agosto de 2016 teve o embarque de 93 mil toneladas. Julho deste ano, 132 mil toneladas. Agosto de 2017, chegando a 175.600 toneladas, daí 91% acima do que foi embarcado no mês de agosto do último ano. Portanto, aqui volume muito intenso, muito forte em relação àquilo que acontecia nos embarques do último ano no mesmo período considerado. O faturamento dessa indústria exportadora aqui também foi muito alto, é o que nós mostramos agora, faturamento com a exportação de suco de laranja congelado. Em agosto de 2016 foram faturados 51 milhões e 200 mil dólares, em julho de 2017, claro, 89 milhões e 200 mil dólares, alcançando agosto de 2017 a 110 milhões e 600 mil dólares, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Eu estava dizendo que teve uma queda no valor da tonelada do suco de laranja. Olha só, a média praticada em julho para a tonelada do suco de laranja estava ali em 675 dólares, enquanto que o mês de agosto começou nesse mesmo patamar. Nesse mesmo patamar, a primeira semana de embarques foi fraca, só que aí começou a ter registro de quedas. A ter a queda para esse valor da tonelada de suco, aí sim o mercado disparou, fazendo com que as exportações ficassem muito mais elevadas, atingindo 175 mil toneladas embarcadas de suco de laranja, possibilitando, portanto, essa situação de embarque mais volumoso. Vamos aos valores médios. Aqui é o valor médio da tonelada do suco de laranja não congelado exportado pelas indústrias brasileiras. Em agosto de 2016, o valor era bem baixo, 550 dólares e 10 centes. Em julho de 2017, 675 dólares e 90 centes. Estava mais ou menos nesse patamar aqui os preços em agosto, só que eles caíram para 629 dólares e 90 centes, nem chega a ser uma queda tão expressiva, mas foi o suficiente para destravar o mercado em relação às exportações, em relação aos embarques desta indústria de suco de laranja do Brasil.
Já que eu falava de suco de laranja, vamos saber como é que vem os valores de referência em Nova York. Trazendo aqui os destaques para Nova York, nós temos aqui a posição de setembro negociada com alta forte de 5,77% a $1,46 mais 60 libra-peso. Novembro, elevação de 6,08% de alta a $1,44 mais 80 libra-peso. Janeiro vem com $1,43 a libra-peso, com alta de 4,79%, quase 5% de alta também na posição de março de 2018, que é negociado a $1,45 por libra-peso, mostrando forte elevação para os negócios hoje com suco de laranja na Bolsa de Nova York. A seguir no Agricultura BR, as últimas informações desta edição. Aproveite para entrar em contato conosco. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A Agricultura BR vai trazendo os destaques que ocorreram na última semana com a Expo Inter 2017. Agora o repórter Paulo Andrei nos traz novas informações com tecnologia aqui no Agricultura BR. E marcando presença na Expo Inter 2017, nós temos a Plá, uma empresa de pulverizadores que esse ano traz um diferencial, um pulverizador que foi premiado. Eu converso agora com Maximiliano Cassalha, ele que é gerente comercial da empresa. Então, Maximiliano, qual o diferencial que vocês estão trazendo para a Expo Inter 2017? Então, a gente está trazendo aqui a Taurus 320, né, que é essa máquina que a gente foi premiado internacionalmente, né, com um prêmio da Red Dot. Red Dot é uma agência que se situa na Alemanha, tá? Uma das mais importantes agências de design do mundo, e ela organiza então esse concurso, tá? E dentro do concurso tem várias categorias. A gente, dentro de automotivo e acessórios, a gente foi contemplado então com o prêmio Best of the Best, ou melhor dos melhores, falando de desenho industrial, né? E além disso, né, de ter esse design premiado, a gente também não deixou para trás o DNA da Plá. Nosso DNA é de robustez, de qualidade, de resistência, tá? Que vem sendo desenvolvida durante os 40 anos de história da Plá. Então a Plá é uma empresa que foi fundada na Argentina, lá em 78, fomos os pioneiros falando de autopropelido da América Central para baixo. Então a gente, além do design premiado, também não deixou para trás o DNA, né, desses 40 anos de história. A Stay encerrou nesse último final de semana, grande feira, 400 mil pessoas estiveram visitando essa que é a maior feira do sul do país e teve uma movimentação aí que chega a 2 bilhões de reais. Continuo falando do sul do país porque as chuvas que vêm ocorrendo por lá têm garantido boa umidade no solo. Paraná já vai se adiantando no plantio de feijão de primeira safra, milho de primeira safra, entre outras culturas já da temporada 2017 e 2018, porque tem boas condições de solo. Quem fala sobre este assunto é Juliana Rezende. Episódios de chuvas frequentes é que devem ocorrer durante as próximas semanas na região sul. Durante os últimos períodos de chuva, as chuvas já tiveram potencial para garantir a elevação da umidade do solo, principalmente nas áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde os índices de umidade alcançam 100% e acabam provocando também o encharcamento do solo. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco agora ainda persiste em grande parte da região sul. Algumas instabilidades já ocorrem do oeste ao sul gaúcho.
gaúcho, mas de forma fraca. É durante a próxima semana que as chuvas voltam a ganhar força e a se espalhar em grande parte do sul do país. Agora, os acumulados de chuva podem alcançar até 30 milímetros em grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, a chuva é um pouco mais fraca, mas mesmo assim os acumulados podem passar de 15 milímetros. É apenas no extremo norte paranaense que as instabilidades não avançam e nessas áreas o tempo ainda deve seguir um pouco mais seco, apenas com aumento de nebulosidade. Ao longo da terceira semana é que as chuvas seguem ganhando intensidade no sul do país. Agora, os acumulados de chuva podem alcançar até 70 milímetros na metade leste de Santa Catarina e segue chovendo forte no norte gaúcho e também em algumas áreas do sul do Paraná. Nas demais áreas, as chuvas ainda devem seguir persistentes e contínuas, mas com menor volume. Então, ao longo das próximas semanas, até o dia 20 do mês de setembro, as chuvas seguem frequentes e ganhando intensidade na região sul. Isso ainda deve manter as condições hídricas do solo muito favoráveis para aquelas lavouras que estão em fase de desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Elas voltam nas próximas edições do Agricultura BR, sempre trazendo informações a respeito do fator climático para a agricultura brasileira. Chegou a hora da gente ver o preço dos indicadores da saca da soja de 60 quilos na região centro-oeste. Confira comigo na sua tela o estado de Goiás. O estado de Goiás, no dia 21 de agosto, o preço da saca estava sendo cotado a R$ 57,50. No dia 24, houve uma alta, sendo cotada a R$ 58,25. Já no dia 30, estava sendo cotada a R$ 58,00. No dia 1º, houve uma leve alta de 50 centavos, sendo cotada a R$ 58,50. Esse preço permaneceu até no dia 4 de setembro, tendo a sua variação positiva de 1,74% no período de 15 dias. Vamos ver no estado de Mato Grosso do Sul? No estado de Mato Grosso do Sul, lá também a sua variação foi positiva no período de 15 dias. No dia 21 de agosto, o preço da saca estava sendo cotado a R$ 57,00. No dia 25, houve um acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 57,50. No dia 28, teve uma leve queda, R$ 57,00. No dia 31, houve alta, sendo cotada a R$ 58,25. No dia 4 de setembro, sendo cotada a R$ 58,00. A sua variação positiva de 1,75% no período de 15 dias. Confira comigo agora o estado de Mato Grosso, o estado maior produtor de grãos. No dia 21 de agosto, o preço da saca da soja estava sendo cotada a R$ 55,25. No dia 24, R$ 55,50. No dia 29, R$ 55,75. No dia 31, houve uma leve alta, sendo cotada a R$ 56,00. E no dia 4 de setembro, sendo cotada a R$ 55,50, também tendo a sua variação positiva de 0,45% no período de 15 dias. O mercado internacional da soja tem sido fortalecido por conta da forte demanda que vai sendo colocada por conta da China, que tem feito fortes aquisições nas últimas semanas. De acordo com uma consultoria privada norte-americana, apenas na última semana os chineses devem ter feito aquisição de até 1.430.000 toneladas no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos, mostrando que tem aproveitado, evidentemente, os valores mais baixos para a oleaginosa. Além disso, depois desse final de semana prolongado nos Estados Unidos, por conta dessa segunda-feira de feriado do Dia do Trabalho para os norte-americanos, voltou o mercado já com confirmações de vendas avulsas. Essas vendas avulsas foram confirmadas por exportadores privados que trouxeram ou informaram vendas, reportaram vendas de 136.000 toneladas com destino, adivinha para onde? Para a China. Vamos saber como é que vem os negócios. Hoje soja desde a abertura vinha em alta, temos alta agora sim
mais expressiva para a soja em Chicago. Nesse momento vem muito próximo aos valores mais altos de negociação desta terça-feira. Observe que a posição de setembro vem com alta de 2,14% agora, a $9,62 mais 25 por bushel. Novembro é a elevação de 2,13%, $9,69 mais 75 bushel. Janeiro de 2018 tem a posição negociada a $9,79 mais 50 por bushel, alta de 2,11%, de acordo com o que vai acontecendo agora lá na Bolsa de Chicago. Uma alta expressiva, portanto, nesta terça-feira, retorno de feriado prolongado para os norte-americanos, motivada por demanda. A demanda segue bastante alta em relação à soja, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ou seja até mesmo na Argentina. Vamos saber agora como é que vem o dólar. O dólar tem tido sua atuação muito influenciada pelo cenário político interno do Brasil. E mais uma vez tem ali a situação da JBS. Exatamente. As delações dos irmãos Batista podem cair, eles perderem os privilégios que negociaram. E isso tudo mexe com o governo, mexe também porque perde força, ou pelo menos cada vez menos pessoas acreditam que é possível que se tenha uma nova denúncia em relação ao presidente Michel Temer. Com isso, o dólar vinha recuando. Hoje já chegou próximo a R$ 3,10. Quando a Agricultura BR abriu, estava pouco acima de R$ 3,12. Olha como é que vem o dólar agora. Continua com queda de 0,5%, vem negociado a R$ 3,12 mais 2 para a moeda norte-americana, como você observa aqui conosco. Duas informações importantes para a formação de preço da soja no Brasil. Soja em Chicago, forte alta, na casa de 2% e queda de 0,5% para o dólar comercial aqui no Brasil. Olha, com essas informações, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Lembrando que nós voltamos logo mais às 17h20, trazendo um resumo daquilo que é importante para o seu negócio, para a sua rentabilidade. Porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.